Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um empresário de Lucas Moura, que resolveu se manifestar em meio a muitas críticas do torcedor do São Paulo para com o atacante. Lucas Moura, que na atual temporada ficou à disposição do São Paulo em apenas 31 dos 62 jogos do São Paulo. Ele acaba de passar por mais uma infiltração no joelho e a tendência é que só retorne em 2026. E por conta de todas as críticas de torcedores do São Paulo, Júnior Pedroso resolveu se manifestar e afirmou o seguinte, abre aspas, esse momento é resultado de uma lesão desafiadora, algo que pode ocorrer com qualquer atleta de elite. Não reflete um padrão, não define sua personalidade e não corresponde à sua carreira. Ele continua em tratamento intensivo para estar 100% o mais rápido possível. Júnior Pedroso também contou que quando o Lucas Moura volta ao São Paulo, ele tinha outras possibilidades. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Quando voltou inicialmente por 5 meses, o Lucas poderia ter escolhido outros caminhos após sair do Tottenham, mas decidiu ficar por mais 3 anos, abrindo mão de oportunidades esportivas e financeiras significativas por amor ao clube. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. As palavras do Júnior Pedroso convencem? Você entende que o Lucas joga por amor ou não faz um bom negócio quando o tricolor o contrata? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Casemiro, que não deve mesmo renovar seu contrato com o Manchester United. O vínculo do volante com o time inglês se encerra em junho do ano que vem. E apesar de ter demonstrado uma bela melhoria desde a temporada passada, tornando-se titular absoluto, Casemiro deve sair por conta das suas cifras. Hoje, o volante da seleção brasileira ganha no United um dos 3 maiores salários da Premier League. Vencimentos de 147 milhões de reais por ano, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 300 mil reais por mês. Somente 2 jogadores de toda a Premier League têm vencimentos maiores do que o brasileiro. Casemiro, que disputou 10 partidas com 3 gols e 1 assistência, não devem faltar interessados. A Arábia Saudita tenta contratar o Casemiro já há bastante tempo. Clubes brasileiros também já demonstraram interesse. Resta saber que passo o Casemiro vai querer dar depois de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador é titular absoluto da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Bora falar agora sobre o São Paulo. Hernan Crespo se mostrou muito incomodado com a derrota por 3-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena. E na entrevista coletiva, ele deixou bem clara a sua busca e objetivos em relação a reforços para o próximo ano. Ele disse o seguinte, abre aspas, na próxima janela, a principal coisa que temos que buscar é jogador com saúde. Depois vemos se tem talento. Saúde. Jogadores com saúde que permita jogar 65 a 70 jogos que a gente vai fazer na próxima temporada. Por que dessa declaração forte do Crespo? O treinador argentino não contou com 12 jogadores para a partida contra o Corinthians, todos machucados. Além disso, o Tolói, que entrou em campo, acabou sentindo lesão e também acabou aumentando essa lista de problemas. O Crespo, na entrevista coletiva, ainda foi perguntado sobre carências. E aí quiseram saber se falta um meia de ligação, alguém que construa o jogo. A resposta do treinador, abre aspas, um camisa 10? Claro que falta. Falta um camisa 10, falta centroavante, falta muita coisa. Crespo, que já havia em outras entrevistas sinalizado a possibilidade de nem ficar no São Paulo, apesar de ter contrato até dezembro de 26, não tem batido mais nessa tecla, mas resolveu ser mais contundente na hora de cobrar por contratações, com um detalhe importante, São Paulo sem dinheiro não poderá fazer investimentos pesados para o próximo ano. E você, torcedor tricolor, que pensa sobre 2026, já usa o espaço para comentário. Se puder também avaliar a participação do Crespo, gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Há quase 5 anos no São Paulo, o Rui Costa deu entrevista nessa quarta-feira, cena bem pouco comum durante todo esse período em que foi executivo de futebol do tricolor. As raras entrevistas do Rui Costa estavam muito associadas a pedidos do Carlos Belmonte, que era seu superior. Já contei para vocês que o Belmonte está com os dias contados no Morumbi. Nessa quarta-feira, o Rui Costa foi perguntado, entre outras coisas, sobre a proposta que recebeu do Grêmio. Ele garante que foi convidado, abre aspas para o Rui Costa, o contato com o Grêmio existiu e os detalhes dessa conversa são do conhecimento dos dirigentes. Tenho uma relação histórica com o Grêmio, mas estou no São Paulo há 5 anos, em um ambiente de acolhimento, que gera longevidade.
Tenho muito carinho e respeito por esse clube, e isso naturalmente pesa na minha permanência. Então, está agora de forma oficial, declarada, determinada o fico do Rui Costa no São Paulo. Ele tem contrato até dezembro de 26, já havia contado para vocês na semana passada sobre o reajuste salarial que o Rui recebeu para permanecer no tricolor. Agora com carta branca e autonomia para mandar e desmandar. O primeiro passo dele vai ser montar o elenco do tricolor para 2026 com algumas aquisições e também saídas. Importante registrar que enquanto o São Paulo busca no mercado boas alternativas e opções para melhorar seu time, Lucas Moura passou por uma infiltração no joelho. Ele voltou a sentir dores no joelho direito, aquele mesmo que tem o impedido de jogar com frequência. A expectativa do São Paulo é de que com essa infiltração o Lucas tenha condição de voltar ainda na temporada de 2025. E a diretoria do São Paulo está muito incomodada com os vários atos de indisciplina observados ao longo da temporada no CT da Barra Funda. A avaliação é de que faltou pulso e disciplina para os gestores do departamento de futebol. Vou contar alguns dos causos que acabaram sendo descobertos recentemente e que incomodaram demais ao presidente Júlio Casares e aos mais próximos. Foram vários os casos de atletas que chegaram atrasados para treinos. Houve também um episódio em que um funcionário chegou sem nenhuma condição de trabalho e acabou sendo acobertado pelos outros em vez de ser punido, com uma multa ou até com a demissão. Todos esses atos foram constatados, debatidos com atletas e funcionários, e a promessa do São Paulo é de que a partir de agora não vai mais ser permitido qualquer ato de indisciplina, sob o risco de multas pesadas. A promessa de que com direitos de imagem em dia, São Paulo não vai mais tolerar atos de indisciplina ou casos de descompromisso. A impressão que se tem é que está tudo muito fácil, muito cômodo para os atletas. E uma das percepções é de que toda essa morosidade e aceitação em relação às coisas faz com que os atletas se contundam mais e demorem mais para se recuperar. Vale a lembrança de que o Tricolor teve 73% do seu elenco frequentando o departamento médico em pelo menos uma oportunidade desde o início do ano. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor enfrenta o Corinthians na noite dessa quinta-feira com 12 desfalques. O único que se recuperou é Pablo Maia. As baixas são Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Marcos Antônio, Oscar, Arboleda, Lucas Moura, Dineno, Rodriguinho, Enzo Dias e Wendel. Hora de falar sobre o São Paulo. Acredite se quiser, o São Paulo faturou mais jogando na Vila Belmiro contra o Flamengo do que no Morumbis contra o Bahia. Bora aos números. São Paulo venceu o Bahia por 2-0 diante de 15.221 pagantes, com uma renda bruta de R$ 686 mil. Já o empate em 2-2 contra o Flamengo teve 11.228 pagantes e uma renda bruta de R$ 884 mil. Como São Paulo e Santos fizeram um acordo para que o Santos jogue no Morumbi e o São Paulo jogue na Vila sem pagamento de aluguel, o Tricolor conseguiu, dessa partida contra o Flamengo, ficar com uma arrecadação líquida de R$ 297 mil, contra 168 mil arrecadados no Morumbi na vitória por 2-0 contra o Bahia. É natural que se tivesse jogado contra o Flamengo em seu estádio, especialmente depois das vitórias, contra o Bahia por 2-0 e contra o Vasco por 2-0, o São Paulo levasse bem mais gente do que os 15 mil pagantes que estiveram na partida contra o Bahia, aumentando a arrecadação. Mas é curioso notar que o São Paulo foi capaz de arrecadar mais jogando na Vila Belmiro, um estádio bem pequeno na comparação com o seu estádio. Morumbi virou palco de 6 shows tem acontecido nos últimos dias. Contei para vocês que por conta da cessão do espaço para esses shows, o São Paulo vai faturar 20 milhões de reais livres de impostos. O último dos shows marcado para 23 de novembro e ainda há uma expectativa de que o São Paulo possa enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro como mandante no Morumbi. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.